Oi, gente! Bom ver vocês aqui novamente, porque hoje é mais um dia especial da nossa família, do nosso canal. Nós conseguimos passar hoje pelos 220 mil inscritos. Nesse momento, quero agradecer mais uma vez a todos vocês de continuar firme acompanhando a gente. Nós somos muito agradecidos a vocês todos. Também pelos comentários, pelas ideias que também sempre surgem, pelas informações que vocês também sempre passam para a gente. Só assim, juntos, a gente consegue ir em frente e tentar, gente, com isso, trazer as informações para mais gente. Vendo que o canal cresce devagarinho, enquanto eles deixam, né, gente? A gente vê que muita gente ainda se encontra indeciso à procura de informações e à procura de amigos que dividem o mesmo problema. O problema de outras pessoas se afastarem por causa de uma picada, de se encontrar em um momento abandonado pela família, etc. Mas aqui, gente, aqui é um canto onde a gente pode se encontrar. Todos nós, tanto faz se somos ou não somos picados, nós temos ideias parecidas, por isso a gente se encontra aqui. E muita gente que, infelizmente, né, tiveram que se picar, ou também pela própria vontade, talvez, também tem muita gente, né? Mas mesmo assim, estão em dúvida porque o que vem daqui para frente, eles também começam a questionar. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelos 220 mil inscrições aqui. Nesse vídeo vou falar do fim da liberdade e da proclamada introdução da nova normalidade. Desde o início da pandemia, a mídia tem falado sobre a nova normalidade que nos espera. Aqui, quero mostrar como as percepções das pessoas mudaram rapidamente e como elas agora aceitam como a nova normalidade o que era uma inacreditável teoria da conspiração há apenas um ano atrás. Você ainda se lembra? Havia um tempo em que se podia viajar, você poderia entrar espontaneamente em um avião e voar para o sul ou para o norte, sem medo de que o destino fosse classificado como área de risco, enquanto você estivesse deitado na praia, e primeiro tinha que entrar em uma prisão domiciliar de 14 dias quando voltasse para casa. Havia momentos em que havia concertos, você podia ir a um boteco ou um restaurante a qualquer momento, sem ter que provar com certidão, com o cartão de identificação que tinha direito de acesso. Havia até mesmo discotecas e casas noturnas onde as pessoas se divertiam muito. E imagine só, ninguém usou uma máscara enquanto o fazia. Isso parece, há muitos anos. E foi em um tempo bastante diferente. No entanto, há 19 meses atrás, essa ainda era a nossa realidade normal. Muita coisa aconteceu desde então, especialmente com a consciência das pessoas. É difícil imaginar hoje, mas apenas 10 meses atrás, a vacinação obrigatória ou até mesmo a pressão sobre as pessoas para que fossem vacinadas foi algo que os políticos e até mesmo os conselhos da ética rejeitaram. Agora, eu quero dar uma cronologia de como o mundo e com ele as percepções das pessoas mudou completamente em apenas alguns meses. Maio de 2020. Quando a pandemia estava ainda em sua infância, era completamente impensável que a vacinação obrigatória universal fosse introduzida. Naquele tempo,
alguns conspiradores, aqueles chamados conspiradores, alertaram sobre uma vacinação obrigatória pela porta dos fundos. Aqueles que não têm um cartão de imunidade não poderiam mais participar de certos eventos. Uma porta-voz do Ministério da Saúde suspeitou de uma agenda por trás da conversa online sobre a lei. É uma campanha que foi desencadeada nas mídias sociais, onde foi falsamente afirmado que a vacinação obrigatória está planejada. Assim que começou tudo, gente. Jornais, emissoras de TV, eles devem transmitir fatos aos eleitores, mas eles só transmitem a opinião do governo. Nesse caso, a opinião do Ministério da Saúde. E se os fatos mudarem, ou seja, se as palavras vazias do Ministério se revelarem mentiras, então o adeno é simplesmente empacotado num artigo. Em maio de 2020, a mera sugestão de que poderia haver uma vacinação obrigatória pela porta dos fundos já valia uma tempestade de merda. Tão inimaginável que era na época. Hoje, a vacinação compulsória já entrou pela entrada principal. Algo que nem mesmo a gente teria pensado ser possível naquela época. Em dezembro de 2020, já estávamos mais adiantados. Já havia debates sobre vantagens para as pessoas vacinadas. Em 28 de dezembro de 2020, o jornal Der Spiegel citou o ministro do Interior, Horst Seehofer, sobre a discussão dos benefícios para as pessoas vacinadas. Assim ele disse: a distinção entre pessoas vacinadas e não vacinadas é equivalente à vacinação obrigatória. Mas eu sou contra a vacinação obrigatória, disse Seehofer. Estamos todos nesta crise e devemos lutar juntos e solidariamente para sair dela. Seehofer também rejeitou direitos especiais para pessoas vacinadas concedidos por empresas privadas, tais como companhias aéreas ou organizadores de concertos. Eu só posso advertir contra isso, disse ele a um jornal. Isso divide a sociedade. O privilégio de um homem é a desvantagem de um outro homem. Assim que ele falou naquela época. E até mesmo Karl Lauterbach, o famoso Karl Lauterbach, expertista de saúde, provável ministro da saúde do próximo nosso governo, dizia na época o seguinte: o especialista em saúde Karl Lauterbach também rejeita direitos especiais para pessoas vacinadas. Os privilégios para os vacinados não são controláveis nem bem justificáveis, disse o especialista médico. Quanto ao resto, não se pode descartar que as pessoas vacinadas ainda possam infectar outras. Isso foi o papo no ano passado, final do ano passado. Enquanto os políticos alemães ainda estavam tentando tranquilizar as pessoas com tais declarações, em dezembro de 2020, as pessoas na Espanha já eram mais honestas. Um dia depois, em 29 de dezembro, foi relatado que a Espanha queria introduzir um registro de vacinação. Talvez uns e outros de vocês se lembram que nós também comentamos aqui no canal, mantendo vocês sempre informando. A Espanha quer registrar todos os cidadãos que não querem ser vacinados contra o vírus. Isso foi anunciado pelo ministro da Saúde, Salvador Illa, em uma entrevista com a estação de televisão La Sexta, numa segunda-feira. Cada cidadão receberá um convite para uma consulta de vacinação, de acordo com o cronograma de vacinação. A vacinação é voluntária, mas aqueles que não aceitarem
o convite serão registrados. O registro não será público e a proteção de dados será rigorosa. Entretanto, os dados serão disponibilizados aos parceiros europeus, salientou o ministro. Naquela época, ninguém havia solicitado oficialmente esses dados e não se falava de certificados de vacinação e bancos de dados centrais em toda a União Europeia. O relatório espanhol, no entanto, mostrou que o trabalho já estava sendo feito nos bastidores. Às vezes, alguém deixa o gato sair do saco e, como ninguém na União Europeia contradisse o relatório espanhol, já estava claro aonde a viagem levaria. Em janeiro, os políticos começaram a suavizar lentamente a posição das pessoas sobre a questão da vacinação compulsória. Em 12 de janeiro, o nosso famoso Markus Söder, aqui, rei da Bavária, levantou a ideia da vacinação compulsória para certos grupos profissionais, por exemplo, enfermeiras. Mas essa foi recebida com duras críticas na época. A discussão fictícia para as pessoas estúpidas sobre a introdução da vacinação obrigatória, de fato, há muito tempo decidida, havia começado. Desculpem. Em 15 de janeiro, o chefe da Comissão da União Europeia se pronunciou pela primeira vez a favor da introdução de certificados de vacinação em toda a União Europeia. Posteriormente, a discussão foi virada de cabeça para baixo. De repente, não se tratava mais daquilo que antes era uma vaca sagrada nos 70 anos da República Federal, ou seja, que os direitos fundamentais do povo eram invioláveis. Aqueles que queriam seus direitos básicos de volta deveriam ser vacinados, exigiam os primeiros políticos. O jornal O Spiegel escreveu em 17 de janeiro, 2021. Como primeiro-ministro federal, porém, o chefe do Ministério das Relações Exteriores, Heiko Maas, está agora trazendo direitos especiais para aqueles que já foram vacinados. No jornal Bild am Sonntag, Maas exigiu que as pessoas com vacinação fossem autorizadas a visitar restaurantes ou cinemas mais cedo do que os outros. As pessoas vacinadas deveriam ter permissão para exercer novamente seus direitos básicos, disse Maas. O Ministério Federal da Saúde rejeitou imediatamente a mudança. As invasões às liberdades civis devem ser sempre bem justificadas, disse uma porta-voz do Ministério da Saúde, à agência de notícias. Em fevereiro de 2021, as pessoas novamente estavam sendo suavizadas lentamente com essa discussão fictícia sobre algo que já havia sido decidido nos bastidores. Em 4 de fevereiro, o jornal Der Spiegel chegou a fazer a manchete Pandemia da Corona. Conselho de Ética fala contra direitos especiais para pessoas vacinadas. Mas o artigo já revelava que as brechas e as exceções deveriam ser mantidas em aberto. Como sabemos, o que era impensável há 8 meses atrás é agora realidade. Em 12 de fevereiro, alguns países da União Europeia já tinham regras de entrada diferentes para pessoas vacinadas e não vacinadas. O passaporte de vacinação da União Europeia, que os políticos supostamente ainda estavam discutindo animadamente, tornou-se repentinamente realidade no final de fevereiro. O chanceler Kurz, da Áustria, falou a seu favor em 24 de fevereiro e a chanceler Merkel em 25 de fevereiro. Assim mudam as coisas, né, gente? Como se isso não fosse suficiente, Merkel chegou a saber em 25 de fevereiro, quando o passaporte de vacinação da União Europeia, que supostamente ainda estava sendo discutido
e não tinha sido preparado há muito tempo nos bastidores, entraria em vigor. Ela já tinha dado uma data, gente. A chanceler Angela Merkel assumiu que o passaporte de vacinação da União Europeia pode ser desenvolvido até o verão. O objetivo político é conseguir isso nos próximos meses, ela disse na época. O que aconteceu depois é bem conhecido. Em 1º de março, o chefe da Comissão Europeia anunciou o passaporte de vacinação da União. Desde o final de dezembro de 2020, quando os direitos especiais para pessoas vacinadas ainda eram rejeitados por todos, até o início de um passaporte de vacinação da União Europeia, que estipula precisamente esses direitos especiais para pessoas vacinadas, apenas 2 meses se passaram. Foi assim que a questão se tornou palatável para o público, com a mídia e os políticos entretendo as pessoas estúpidas com uma discussão fictícia sobre um assunto que há muito foi decidido. É preciso realmente se perguntar o quanto os tomadores de decisões que ensinam tais coisas estão dando risadas ao verem como é fácil manipular a opinião pública. Esta falsa discussão continua apesar de tudo já ter sido decidido e agora vamos ver exemplos de onde estamos hoje, apenas 7 meses depois. Em 15 de setembro, novamente o jornal Der Spiegel informou que a Itália tornará o passaporte verde obrigatório para todos os trabalhadores. Em 17 de setembro, a emissora RT relatou o que isso significa exatamente. É o primeiro país que a exigir que todos os trabalhadores dos setores públicos e privados sejam vacinados ou submetidos a um teste corona negativo para realizar seu trabalho. O regulamento entrará em vigor em 15 de outubro. Lembrando, gente, que aqui no canal nós também falamos sobre isso, fizemos outros vídeos. Em linguagem simples, qualquer pessoa na Itália que não possa mostrar um passaporte verde a partir de 15 de outubro não receberá mais um salário. No entanto, o regulamento não se aplica a todos. Não se aplica aos políticos italianos. O governo italiano exige que as regras 3G, vacinado, recuperado, testado, sejam rigorosamente aplicadas, mas há exceções que já estão causando protestos ou debates acalorados. Para parlamentares, funcionários do Quirinal, a sede do presidente do governo e do Tribunal Constitucional aplica-se a princípio da autodeterminação. Na França, os parafusos manuais haviam sido apertados antes e, em 16 de setembro, 3.000 trabalhadores de saúde não vacinados tiveram tempo livre, foram suspensos. Em 22 de setembro, os parafusos de polegar também foram apertados na Alemanha. Novamente, o jornal O Spiegel relatou: aqueles que tiveram que ser colocados em quarentena como não vacinados não receberão nenhum apoio financeiro do Estado a partir de 1º de novembro. Os ministros da saúde dos governos federal e estaduais concordaram com isso. Isto não afeta os trabalhadores em licença médica, mas afeta todas as pessoas não vacinadas que têm que entrar em quarentena por causa de um teste positivo e, portanto, não podem trabalhar por 14 dias. A partir de 1º de novembro, eles não receberão mais um salário durante a quarentena, porque o empregador não tem que pagar que, nesse caso, o empregado não está trabalhando. E o Estado não entrará mais a partir de 1º de novembro e pagar pela quarentena.
As demissões em massa de trabalhadores não vacinados já foram anunciadas em 28 de setembro. O jornal Der Spiegel relatou: companhia aérea suíça está avisando os membros da tripulação avessos à vacina que serão demitidos. O pessoal de voo que continuar a recusar uma vacinação completa provavelmente será demitido no final de janeiro de 2022. A companhia aérea, que faz parte da Lufthansa, anunciou. Aqueles que advertiram contra a vacinação compulsória como a pulseira nas demonstrações de corona em 2020 foram retratados na mídia como radicais de direita. Mas também em 28 de setembro, informou o jornal Der Spiegel, a Universidade de Ciências Aplicadas e Artes de Hannover, os estudantes vacinados e em recuperação podem obter uma pulseira e assim passar os cheques corona mais rapidamente. Nem todas as faculdades estão se unindo a isso. E, em 1º de novembro, pode-se de repente ler no Spiegel: semelhante à Alemanha, o setor de enfermagem no Reino Unido está lutando com a grave escassez de pessoal. Na Inglaterra, é provavelmente que a situação piore dentro de algumas semanas. Então, o setor poderia ter que prescindir de até 1/5 de seus funcionários de um dia para o outro. De acordo com a análise do portal de notícias National World, baseado em dados do Serviço de Saúde inglês NHS, mais de 40 mil enfermeiros poderiam perder seus empregos por causa das novas exigências da corona. Se você ler as notícias das últimas 2 semanas, algumas das quais eu mostrei aqui como exemplo, e agora deu um passo atrás no tempo para menos de um ano atrás, você notará como os cérebros do público foram tão rapidamente lavados que agora eles escolhem os ombros e aceitam o que foi negado no início do ano, chamado de teoria de conspiração, e veementemente negado pelos políticos porque não podia ser comunicado ao público na época. Se você se atrever a olhar para trás, verá que as pessoas foram amolecidas sem sequer se darem conta. Isso faz lembrar o sapo na água, que não percebe como a temperatura aumenta lentamente, cada vez mais, até que o sapo seja finalmente fervido. Gente, desejo para vocês um ótimo dia, um grande abraço, mão no coração. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço.